e a pergunta mais frequente, né, você imagina também, né, que eu estou recebendo esses dias qual é o risco de uma terceira guerra mundial? E eu ainda acho que esse Eu risco nem é precisei perguntar. muito Olha aí. pequeno. Olha, eu acho hoje ainda tá para ficar tranquilo. Tem gente que fala, olha, eu moro aqui em Lisboa ou na Suécia, preciso sair daqui. Eu sempre falo, não. Não há indícios claros e Mas vamos definir o que é a Terceira Guerra Mundial. então, vamos dizer, Tem várias um definições, nem todo confronto, mundo a sabe. princípio, um confronto entre grandes potências nucleares. Uma guerra atômica, você está dizendo. Seria, isso, um confronto, isso, uma guerra atômica ou mesmo um confronto direto entre duas potências, Superpotências nucleares, que seriam os Estados Unidos. Mas sem uso de arma atômica. Eu acho que aquilo. A Terceira Guerra Mundial é um termo muito vago, Não, né? sim, por Mas eu isso estou falando agora, qual é o risco de um confronto direto entre os Estados Unidos, direto nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos? Eu acho que ainda pequeno. Por quê? sim. É um incentivo grande para o Vladimir Putin não usar a bomba atômica, porque hoje a Rússia não está inteiramente isolada no mundo. Ou seja, o que o Brasil está fazendo, a Índia e vários países, mantém laços com a Rússia. Isso, aliás, é um consenso entre a esquerda e a direita brasileira, que não faz sentido para o Brasil participar das sanções contra a Rússia. O Brasil quer preservar seus laços, pode até votar às vezes, né? O Brasil, inclusive, votou a favor de uma condenação na ONU, de uma resolução condenando a anexação ilegal, que do ponto de vista do direito internacional, aquilo não é uma... Você não pode simplesmente dizer, olha, eu vou anexar parte desse país a partir de um referendo que não foi reconhecido internacionalmente. Mas a Índia, a China são ainda fundamentais para atenuar o impacto negativo que as sanções ocidentais contra a Rússia estão dizendo. Eu não sei se a Rússia jogasse uma bomba atômica tática, pequena, na Ucrânia, se a China iria sancionar a Rússia. Não, sancionar talvez não, mas, por exemplo, então... endurecer... Não sanções abertas, mas, por exemplo, hoje já tem várias empresas chinesas que voluntariamente dizem eu não quero mais vender certas peças para os russos para não ter problemas nos meus principais mercados. Eu acho que a tendência... Mas o problema é secundário por causa das sanções americanas e europeias. Mas assim, por vontade própria, eu não acho que... Acho que a Índia, ok. Sim. A Índia, ok. O Brasil também, ok. Talvez agora a China eu não acho talvez que ela não teria um anúncio grande, mas eu acho que havia... E a gente viu isso na comunicação chinesa em relação ao Vladimir Putin, já dizendo, olha, a gente não está muito feliz com esse conflito, o que está acontecendo, etc., porque há uma preocupação também na China de que a China está sendo vista como uma espécie de aliado fundamental para preservar a economia russa. Uhum. Então, eu acho que nem Pequim nem Índia iam gostar, vamos dizer, dessa situação. Eu acho que e tem um outro fator. E aí eu acho que é importante assim, tranquilizar as pessoas, porque não adianta agora ficar preocupado assim, que a resposta a princípio americana seria não escalatória. Isso quer dizer que eles não jogariam uma bomba atômica. Atômica, mas a resposta americana seria desenhada de uma forma ou seja, a réplica americana, de uma forma que a tréplica seria mais suave do que o ataque inicial. Ou seja, por exemplo, respondendo com ataque convencional para garantir que a resposta russa à resposta americana não seja uma bomba atômica maior ainda. Ou seja, não haveria, acho, uma resposta nuclear a um possível ataque nuclear russo. É que eu não... Eu entendo o que você entendeu? tá falando. Ou seja, não havia uma escalação. Disso aí. Então, não, mas assim, tudo não, bem. Eles não responderiam com uma bomba nuclear para que a Rússia depois responda com mais uma bomba nuclear e aí você tem uma escalação. Ou seja, teria uma resposta para tranquilizar a situação, respondendo com um ataque menor, menos sério do que o ataque inicial russo, entendeu? Tudo bem, mas o que eu acho que o problema não é o ataque seguinte. Eu acho que o ataque inicial, de você jogar uma bomba atômica inicialmente, ela desestabiliza as bases da ordem mundial. Pois também acho. E ela coloca o mundo num outro estado de concepção de coisas. Se a guerra da Ucrânia, que é como o Oliver colocou, é um novo capítulo da geopolítica, é o ressurgimento da geopolítica. Porque assim, a gente tem que pensar no tempo, né, cronologicamente. Começo dos anos 90, nós temos o fim da União Soviética, acabou a Guerra Fria. E aí você tem um momento de transição de nada acontecendo, de nenhum grande problema.
E depois começa o século XXI em 2001, com o ataque de 11 de setembro. 2001 é o ataque do 11 de setembro. Aí a ameaça do mundo, o problema do mundo, né, tirando pequenas coisas um aqui e ali, é o fundamentalismo, o terrorismo fundamentalista islâmico ou outros, mas principalmente o islâmico. E as grandes organizações terroristas internacionais. Até a gente começar a vir para uma situação onde tem esse marco, que é a guerra, a invasão da Rússia a um país gigante, no meio da Europa, assim, uma coisa totalmente impensada. E olha as repercussões que isso causou. Trouxemos Finlândia e Suécia para dentro da OTAN. A Alemanha saiu da sua dormência geopolítica, mesmo que na prática isso ainda não tenha acontecido, teoricamente e politicamente houve uma grande quebra e um grande movimento dentro da Alemanha, que foi dizer, nós vamos se armar, nós vamos fechar o gasoduto, nós vamos fazer isso e aquilo. E essa é uma aliança europeia, a União Europeia e a OTAN se fortalecem. Então você tem um monte de coisas que aconteceram e mudaram por causa desse episódio. Imagina um episódio, joguei uma bomba atômica tática pequena. Nossa, as lógicas geopolíticas, até inclusive uma que você trouxe que eu acho que é extremamente importante e interessante a gente reforçar e ressaltar de novo, que é a cadeia de suprimento de valores, a cadeia mundial, o comércio mundial que funciona numa lógica econômica, que é como o Oliver disse, né? Ele produz o negócio mais barato, eu compro dele. Uhum. Com a lógica da geopolítica, não, eu não posso comprar dele porque isso faz ele ficar mais poderoso. Se ele ficar mais poderoso, ele pode ficar mais forte e vir me atacar. Então nós estamos operando... Tem que ser menos eficiente nesse sentido também. Isso, então eu tenho que ser mais autossuficiente. Porque eu não posso depender mais de você e dele. Porque ele pode virar meu inimigo a qualquer momento. Então nós estamos lidando com um mundo onde as considerações estratégicas elas são de extrema necessidade para a sua sobrevivência. O uso de uma bomba atômica... ele eleva essas situações a potências jamais imaginadas. Assim, tipo, vamos todo mundo se preparar. E vários países, como Ucrânia, que são países pequenos ou menores, que se sentem ameaçados por grandes potências, vão tomar uma decisão. Eu preciso ter uma bomba atômica. Taiwan vai virar e falar assim, desculpa, eu tenho que estar preparado, porque a China pode querer usar uma bomba atômica em mim. Eu acho que a China... Japão vai falar, eu vou construir uma bomba atômica agora. E assim, nós vamos ter uma corrida armamentista nuclear no mundo. A proliferação nuclear, que é um dos temas mais preocupantes de segurança internacional, vai ser aberta a porteira e vai sair todo mundo enlouquecido. Então, a gente pode não ter a guerra nuclear, mas o mundo vai se tornar um negócio assim, em pânico, em pavor. Ó, a ideia